Alô, queridos, muito boa tarde. Boa tarde aí para vocês no Brasil e boa tarde aqui também. Agora são 2 horas da tarde aqui e aí 4 horas da tarde. A nossa diferença agora diminuiu. Estamos atrás de vocês 4 horas. E é sempre uma alegria, semanalmente, bater esse papo com vocês e estudar um pouquinho a palavra de Deus, que sempre é bom, sempre alimenta as nossas almas. Boa tarde a todos vocês. Não é gripe, não. É que eu estava no sol até agora, também não sei por que espirrei. Normalmente a gente espirra quando é necessário, é o corpo que comanda, né? Uma boa tarde a todos vocês que estão aí ligados. E hoje nós chegamos no capítulo 4 de Josué. Aliás, estudando o livro de Josué é uma jornada, né? Cada jornada tem as suas implicações. E nós estamos trabalhando com cada capítulo, ou cada parte de um capítulo, estamos trabalhando, arrancando lições preciosíssimas. Por exemplo, o capítulo 4 é o momento em que eles vão atravessar o Rio Jordão. É uma experiência, não vou dizer diferente, porque eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, né? E agora eles vão atravessar o Rio Jordão enxuto, andando pelo leito do rio. Que coisa fantástica! E eles vão construir um memorial de 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, né? Ali tiradas do Jordão. O texto é um pouco longo, nós não vamos ler todo o texto, mas vamos arrancar do texto algumas lições dessa grande jornada. É bom imaginar que nós todos estamos numa jornada nessa vida, né? E muitas vezes nós enfrentamos aí rios caudalosos e Deus permite que nós passemos por esses rios caudalosos a pé, porque Ele abre as águas, livra-nos de tantas e tantas dificuldades e nós passamos a pé. É a presença de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós temos experiências por momentos difíceis em as nossas vidas em que parecia impossível transpor aquele rio caudaloso e revolto, mas Deus abriu as águas e nós passamos com os nossos pés enxutos. Agora, o que fizemos depois? Gratidão. E o que fez o povo de Israel? O povo de Israel colocou 12 pedras debaixo da orientação divina para lembrar todas as vezes que eles olhassem para aquelas 12 pedras, eles lembrassem do grande feito de Deus na vida do povo de Israel. Vamos tirar então, eu encontrei 4 lições, poderíamos ter encontrado mais, mas 4 lições aqui no capítulo 4, nessa travessia do Jordão. Primeira coisa, no versículo 1, olha o que diz o texto. Vamos lá no texto, versículo 1 do capítulo 4. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué. Então, Deus disse, nós vamos atravessar o Rio Jordão. E agora está dizendo, assim que o povo atravessou o Rio Jordão, o Senhor falou a Josué e vai dar algumas instruções. A primeira lição que nós tiramos aqui é que nada do que Deus promete deixa de ser cumprido. Deus falou, vocês vão atravessar com os pés enxutos o Rio Jordão, as águas vão se abrir. E foi fantástico, né? Eu posso imaginar, eu já estive lá no Rio Jordão, lá em Israel, e ele não é um rio tão largo, não. Eu fui em 2 lugares. Tem um lugar que é preparado para batismos dos turistas, aí é bem largo, eles represaram uma parte, mas eu fui em outro lugar onde eles imaginam que Jesus foi batizado, porque é perto do deserto onde João Batista andava. Ali talvez é a largura de uma rua convencional aí no Brasil, não mais do que isso. Eu estava desse lado Israel, do outro lado era a Jordânia. E não é muito largo, não. Agora, o importante não é a questão da largura, o importante é que Deus fez cessar a água
fez um paredão e a água não vinha mais e ficou tudo seco e o povo atravessou. Milagre de Deus. Aproveitamos para dizer que nada do que Deus promete deixa de ser cumprido. Ele disse, vocês vão atravessar o Rio Jordão. E sabe o que aconteceu? Eles atravessaram. E quantas promessas nós temos de Deus para as nossas vidas que nunca falham. O que Deus fala, Ele promete. Por isso que Ele é o único Deus. Não existe outro igual. Ele é o Deus dos impossíveis. É um Deus que realiza obras e mais obras em as nossas vidas. Então, nada do que Deus promete deixa de ser cumprido. Se você fizer aí um estudo na Bíblia e notar todas as vezes que Deus prometeu alguma coisa ao seu povo e a nós que somos crentes do Senhor Jesus, as coisas se cumpriram. Nada ficou sem se cumprir. Por exemplo, vamos colocar aqui algumas coisas que Deus prometeu. São tantas, mas eu separei aqui. 1 João 2,25. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Ele nos prometeu vida eterna. Então, se ele prometeu, isso vai ser cumprido. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna, porque nada do que ele promete deixa de ser cumprido. Então, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Deixa eu ver outra coisa aqui, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós temos vida. Significa o quê? Porque a morte já não mais vai anular da possibilidade de estar com o doador da vida, que é Jesus Cristo. Então, nós temos a vida eterna. E João 16:33, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Sabe qual é a promessa? A promessa dele é que nós somos mais do que vencedores. Outra promessa que tem aqui, nós temos uma paz que ninguém tem, só nós temos. Essa paz que Jesus prometeu nos dar, nós a temos. Por isso nós vivemos na total dependência de Deus, confiados nele, e a paz que nós temos, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus não têm. É interessante que talvez nós não conseguimos imaginar ou mensurar essa paz, porque nós não estamos do outro lado, já estamos desse lado. Mas aquelas pessoas que recentemente foram convertidas e se livraram das garras do inimigo e passaram a ter paz, esses devem lembrar muito bem como era antes e como era depois. Talvez nós, os mais antigos que estamos no Evangelho, não conseguimos mensurar comparando aquela paz que não tínhamos com a paz que nós temos hoje. Mas Deus prometeu e Ele nos deu. Mais uma promessa de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Ok, gente, é impressionante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, faz ali uma comparação entre o homem natural e o homem espiritual. Quando a gente fala o homem natural, o homem espiritual, é no sentido genérico. Homem, sentido ser humano. É mulher natural, homem natural. Mulher espiritual, mulher espiritual. Então diz que se nós queremos sabedoria, vamos pedir a Deus que Ele dá a todos que lhe pedem. E meus amigos, meus irmãos, como nós precisamos de sabedoria. Às vezes estamos assim num beco sem saída e Deus nos dá aquela sabedoria para agirmos de uma maneira que Ele gosta. Eu lembro de uma vez que realizei um casamento e sempre os noivos pediam orientação sobre um versículo. E
dei versículos para muitos noivos. E um dia recebi um telefonema de uma pessoa: pastor, eu consegui o seu endereço, eu não sou evangélica, vou me casar, e eu sei que o senhor dá muitos versículos para as pessoas colocarem no seu convite de casamento. E ela pediu um versículo, e eu dei um versículo. Espero que aquele versículo tivesse feito algo muito grande na vida daquela pessoa. Mas a sabedoria concedesse àquela senhora, aquela jovem, um versículo próprio para a vida dela, que provavelmente não era uma crente. Mas Deus me deu aquele momento de sabedoria de buscar um versículo correto para ela. Gente, deixa eu só ligar rapidamente aqui, que eu esqueci de ligar aqui, porque a bateria está indo embora. Pronto, já está ligado, sem problema nenhum. Ok, segunda lição que nós encontramos está lá no versículo 14. Deus continua a honrar o líder que ele escolheu. Esse é um tema muito interessante, falar sobre liderança, né? Deus não somente escolhe seus líderes, ele capacita, honra e acompanha. Olha o que diz o texto lá de Juízes, capítulo 6, sobre Gideão. Olha que interessante. Diz assim: o Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem estou enviando? É uma pergunta. Gideão perguntou-lhe: meu senhor, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha a desculpa de Gideão, né? Acho que todos nós teríamos essa desculpa, né? O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas como se fossem um só homem. Meus irmãos, quando Deus escolhe, ele capacita, ele honra, e deu a vitória. E nessa vitória, Gideão foi honrado, como também foi honrado Josué. Olha o que diz o versículo 14. Naquele dia, o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. É interessante, por que será que Deus honrou aquele líder? Por que será? Deus honra o líder que ele escolheu. Deus não precisava honrar, mas Deus fala: eu escolhi você, você é fraco, você precisa de mim, eu vou ser com você. Então você vai realizar uma grande obra, que é rasgar o Jordão no meio, e o povo vai reconhecer que você é meu enviado, que eu estou com você, e que você não é diferente de Moisés, porque assim como fui com Moisés, estou sendo com você. Deus é maravilhoso, ele honrou, e eu creio que assim que atravessaram, mais do que nunca, o povo confiou naquele que Deus havia levantado para liderá-lo. Terceira lição que nós encontramos: os feitos de Deus são para mostrar que ele é forte e deve ser temido. Olha que diz o versículo 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravesseis, assim como fez no Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós até que atravessássemos. Versículo 24. Olha a mensagem aqui: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, e a fim de que também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Uau! Deus faz para mostrar que ele é forte e ser temido. Vocês lembram do capítulo 3, quando nós estudamos sobre a prostituta que livrou o povo de Israel?
A prostituta que escondeu os espias, ela disse, olha, nós ouvimos falar que vocês atravessaram o mar vermelho a seco, nós ouvimos que vocês destruíram vários juízes. O povo está tremendo de medo. Está tremendo de medo do Deus forte, o Deus que deve ser temido. E o povo estava com medo, temor de Deus, porque eles ouviram falar dos grandes feitos de Deus. Então o texto diz que Deus faz esses grandes feitos para manifestar que Ele é forte e que também ninguém pode contê-lo. Última lição que nós aprendemos aqui. Nossa história deve ser um legado de tudo que Deus fez por nós. Olha lá os versículos 21 e 22. Vamos olhar juntos, 21 e 22. Diz assim, e em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas, no futuro, quando vossos filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Aí eles poderão contar aos seus filhos o significado daquelas pedras. Meus queridos, é interessante como Deus frisa no Velho Testamento, como Deus frisa, principalmente em Provérbios, a importância de nós educarmos nossos filhos e de nós contarmos histórias dos grandes feitos de Deus nas nossas vidas. Quando os nossos filhos eram pequenos, muitas vezes nós contávamos a história e muitas vezes eles viveram a história do poder de Deus nas nossas vidas. Deuteronômio 6, provavelmente é um dos textos mais bonitos que nós temos sobre legado. Diz assim, a partir do versículo 6, no futuro, quando teu filho perguntar, que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor vosso Deus ordenou? O que significa isso? O que significam aquelas pedras que vocês colocaram ali no Jordão? Responderás a teu filho, éramos escravos de Faraó, lá no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais, maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a tua casa. E nos livrou, nos tirou de lá, para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem e em todo tempo, para que Ele nos preservasse a vida como estamos hoje. Queridos, isso é algo muito importante. Pais, não percam a oportunidade de contar histórias reais da ação de Deus nas suas vidas, na vida da sua família, na vida dos avós, na vida dos tios, na vida dos familiares, na vida da igreja que você participa. Conta essas histórias para o seu filho. É bom que ele entenda o que Deus fez na sua vida. Algo talvez, pode ser muitas situações em que o seu filho passou com você, viveu com você, e você poderá responder quem é esse Deus que realiza coisas milagres. Mas talvez o maior milagre que você deve contar para os seus filhos é quem era você e quem você é agora. Você era perdido, estava longe de Deus, vivendo nas trevas, e Deus os trouxe para a sua maravilhosa luz. No versículo 9, está dizendo que ele nos tirou lá do Egito para estabelecer e nos dar uma nova terra. O que Deus fez conosco? Nos tirou do inferno. Nós estamos caminhando todos para o inferno. Ele nos tirou para que habitássemos na terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? É o céu, onde um dia estaremos para sempre com o Senhor. Quantas lições, não? Num pequeno capítulo,
Vamos recordar as lições aqui? Nada do que Deus promete deixa de ser cumprido, porque Ele é fiel. Ele nunca falha. Segundo lugar, Deus continua a honrar o líder que Ele escolheu. Aí no caso Josué, Deus honrou, capacitou e na hora certa Deus agiu e mostrando ao povo, esse homem eu escolhi. Em terceiro lugar, os feitos de Deus são para mostrar que Ele é forte e deve ser temido. Em quarto lugar, nossa história deve ser um legado de tudo que Deus fez por nós. Legado para os nossos filhos. Queridos, quanta bênção, né? Quanta coisa linda esse texto nos traz. Que Deus possa nos abençoar e tirarmos lições da palavra de Deus para a nossa vida particular, para compartilhar com os nossos irmãos e também para contar para os nossos filhos que vão crescer debaixo desta orientação. Não sei se poderíamos fazer algum memorial nas nossas casas, mas sei lá, talvez você tenha uma ideia de colocar na sua casa um memorial. Não para ser adorado, mas para ser lembrado. Eu lembro que, Palavra da Vida, o seminário passou por uma grande dificuldade na década de 70, se eu não me engano, em que faltou comida e todo mundo comeu batata. E o pastor Davi Cox teve a grande ideia de fazer um memorial, que acho que está até hoje, lá na entrada do seminário, umas pedras para todo aluno que olhar para aquele memorial lembrar como Deus foi fiel na década de 70, trazendo alimento aos estudantes que não tinham absolutamente nada. Talvez você possa fazer um memorial na sua casa. Talvez essa casa que você construiu foi debaixo de uma graça tremenda de Deus. Coloca lá algumas pedras, faça um memorial. Filho, isso aqui é para a gente lembrar como Deus deu essa casa para nós. Filho, não é para adorar essas pedras. É um memorial, é lembrança. Como isso é importante. Queridos, um grande abraço. Que Deus os abençoe. E estamos aqui nos Estados Unidos, eu e Cida, tranquilos, curtindo os nossos 2 netos menores de 4 anos e o outro de 1 ano e meio, e tem sido um tempo muito gostoso. Estamos numa igreja aqui também, uma igreja batista, já participamos de 2 encontros do pequeno grupo e está sendo uma tremenda bênção, meus irmãos, um grupo muito querido, todas as pessoas mais ou menos da nossa idade, né? Tudo gente novinha, e tem sido gostoso demais. Um grande abraço a todos vocês aí. Eu estou vendo muita gente aqui, Helena Simões, Janilda Pereira, Maria Zaleuska, novamente Janilda, Marina Ferletti, Jefferson Henrique. Jefferson, um grande abraço para você. Deixa eu ver quem mais. Selma, um grande abraço. Alcir, um grande abraço. Alcir Mota. Rocaciano Beck, um grande abraço. Isabel Cristina, deixa eu ver quem mais. Fátima Fernandes, não é Fátima Bernardes não, né? Marcos Jesus, um grande abraço. Marcos Jesus, Fátima Fernandes, Maria Aparecida, Flávio Xavier, um grande abraço, Flávio. Maria Helena Assis, juntamente com o irmão Antônio e Adelina, um grande abraço a todos vocês. Queridos, Ana Cláudia Marafiotti, olha, gente, Eduardo, lá de Minneapolis, nosso filho, e também aqui a Sandra Bueno. Queridos, um grande abraço a todos vocês e na próxima sexta-feira, estaremos lá no capítulo 5 de Josué. Seria interessante que vocês fossem lendo o capítulo para quando a gente for tirar as lições do capítulo, possamos estar conectados no mesmo propósito. Um grande abraço a todos vocês e que a graça dele seja abundante na vida de vocês. Tchau, tchau.